A tabela mostra o número total de refugiados no mundo em 2017, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Aí nós temos refugiados no mundo, tá? Nestes dados estão computados os palestinos. E daí tem o seguinte: principais países de origem dos refugiados, o destaque vem para a Síria, com 6,3 milhões de refugiados. E depois tem principais países que abrigam refugiados. A Turquia vem no destaque aí com 3,5 milhões de pessoas, tá? Aí depois, na sequência dos principais países de origem dos refugiados, temos o Afeganistão, o Sudão, tem Mianmar, Somália e Sudão. Então, o destaque aí vem para o Oriente Médio e também para o continente africano, né? Um grande número de refugiados oriundo dessas duas regiões. Aí, sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar, vamos lá para a letra A. Os provenientes do Sudão do Sul e da Somália são acolhidos na Turquia, onde encontram oferta de empregos nas atividades comerciais. Veja bem, os migrantes oriundos do Sudão do Sul e da Somália, mesmo que entrem na Turquia, não encontram toda essa oferta de empregos nas atividades comerciais, né? Normalmente cruzam o mar Mediterrâneo, entram na Itália, entram também naquela regiãozinha ali de Portugal, Espanha e assim vai. Então, falar que somente a Turquia recebe estes migrantes que são oriundos do Sudão do Sul e da Somália é um equívoco, tá? Letra B. A maioria provém da África, devido aos processos de desertificação e tem como destino o Oriente Médio e a Europa. Veja bem, a maioria provém da África. O destaque aqui é para a Turquia, para o Afeganistão, tá? Então, falar que a maioria é proveniente do continente africano é um equívoco. Nós temos aí uma grande chegada de imigrantes oriundos da Síria e do Afeganistão, portanto, da região do Oriente Médio. O Oriente Médio é dispersor de pessoas neste contexto, né? Não receptor, tá? Letra C. O Irã recebe majoritariamente refugiados de países da África subsaariana, dentre os quais se destacam o Sudão e o Sudão do Sul. Olha, o Irã não vai receber migrantes do Sudão e do Sudão do Sul. Nós temos migrantes aí do próprio Oriente Médio indo para o Irã, não do continente africano, como foi colocado. Letra D. Os de origem síria são a maior população nesta condição. Até aí tudo bem. Nós temos um grande número de imigrantes de origem de refugiados, para ser mais preciso, né? De origem síria, tá? E estão sendo acolhidos em vários países do extremo Oriente e da África, os quais apoiam o governo sírio na guerra civil que ocorre neste país desde 2011. Olha só, os refugiados que deixam a Síria buscam, sobretudo, a Turquia, buscam também o Líbano, até mesmo por uma questão de proximidade física. Portanto, eles não migram diretamente para o continente africano, né? Ou vão para o próprio Oriente Médio, ou buscam o continente europeu, mas não o continente africano. Portanto, a África aqui, ó, é um equívoco neste item. Letra E. São majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia. Até aí tudo bem. Os refugiados têm a sua origem aí, né? No Oriente Médio, na África, na Ásia. Deslocam-se forçadamente devido a longas guerras, como é o caso da guerra que acontece na Síria, em grande parte para os países e ou regiões fronteiriças. Olha só, por uma questão de proximidade física, deixam a Síria e entram, por exemplo, no Líbano, entram na Turquia, tá? Para depois irem para o continente europeu. Portanto, existe sim esta questão de proximidade física. A gente tem que lembrar que o refugiado muitas vezes não, né? Na maioria das vezes não tem capital suficiente para se deslocar, tá? Portanto, fazem a travessia a pé em direção ao Líbano. Logo, os países que mais recebem imigrantes, por incrível que pareça, não são os países desenvolvidos lá do continente europeu. Os países que mais recebem imigrantes são também países da periferia pobre, são países subdesenvolvidos que estão próximos, né, porém em uma condição de estabilidade um pouquinho melhor daqueles países que passam por uma situação de guerra civil, tá? Portanto, gabarito letra